Se você já participou de alguma entrevista de emprego, muito provavelmente você teve que responder a pergunta "Me fale sobre você". E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Meu nome é Natasha Golic, eu sou psicóloga, sou orientadora de carreiras e eu trabalho com processos de escolhas, transições e recolocação profissional. Se você está chegando agora aqui no canal, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Essa pergunta, "Me fale um pouco sobre você", ela é muito comum. Eu te garanto que ela vai aparecer em alguma entrevista, seja com o recrutador ou ainda com o gestor. E normalmente é uma pergunta que aparece no começo da entrevista. Ela funciona quase como um quebra-gelo, que você vai falar um pouquinho sobre você, vai fazer um resumo, vai dar uma introdução, citando os pontos principais que se conectem à vaga, e depois o recrutador vai conseguir aprofundar muito mais com perguntas específicas sobre a sua experiência, os seus conhecimentos e qualquer outro aspecto que seja relevante. E perceba que eu falei que é importante você trazer os aspectos que mais se conectem à vaga. E isso faz toda a diferença, porque você precisa sim se preparar para responder essa pergunta, só que apesar de ser uma pergunta sobre você, não é uma resposta única que você vai usar em todos os processos seletivos. Por quê? Para cada processo seletivo, pode ser que algum aspecto da sua trajetória, da sua experiência, se conecte mais a essa vaga, a que você esteja participando do processo naquele momento, e pode ser que para uma outra vaga você possa ter outros elementos que sejam mais relevantes para destacar. Eu vou dar um exemplo meu que acho que ajuda a ilustrar. Eu tenho uma experiência generalista dentro da área de recursos humanos, mas eu tenho mais experiência com recrutamento e seleção e também com processos de avaliação de desempenho, de desenvolvimento organizacional. Então, por exemplo, se eu for participar de uma entrevista para uma posição de especialista em recursos humanos generalista, quando eu for me apresentar e falar sobre mim, sobre a minha trajetória, eu vou trazer aspectos de todas as áreas dentro de RH que eu já tive contato, exatamente para demonstrar que eu tenho essa experiência, essa bagagem generalista. Se eu for fazer uma entrevista para uma vaga de especialista de recrutamento e seleção, eu não preciso omitir que eu tive as outras experiências, não é isso, mas eu vou dar muito mais destaque e enfoque para as atividades, para os projetos e para os resultados que eu tive dentro de recrutamento e seleção. Como recrutadora, eu já fiz essa pergunta, "Me fale um pouco sobre você", para inúmeros candidatos de diferentes áreas de atuação e níveis de senioridade. E aí tem dois erros principais que eu quero já trazer aqui para você prestar atenção. Tem algumas pessoas que às vezes até por nervosismo ou por falta de preparo não sabem o que responder e respondem muito rápido, assim, em uma frase elas se apresentam. Então, por exemplo, "Meu nome é Natasha, eu sou psicóloga e eu tenho experiência com recursos humanos". É isso. Percebe que essa pessoa não conseguiu explorar quase nada. Ela me deu informações que eu já tenho, porque eu já vi no currículo, e perdeu uma oportunidade de destacar pontos relevantes para aquela posição. Por outro lado, também tem algumas outras pessoas que, de novo, também pode ser por nervosismo e falta de preparo, desandam a falar e começam a contar a história da vida inteira e dão todos os detalhes da trajetória acadêmica, pessoal, profissional e acabam se estendendo, e isso torna também essa primeira pergunta, que é uma pergunta introdutória, muito desinteressante e sem foco. Para o recrutador que está ouvindo, não é isso que ele quer, ele não quer saber a sua história inteira. O que o recrutador quer, no fundo, é uma pessoa que seja aderente àquela vaga. E por isso que eu disse que é muito importante adequar o seu discurso e escolher quais aspectos que você vai dar mais destaque para elaborar a sua fala para essa pergunta. Então, dito aqui os dois principais erros que eu via como recrutadora, quais são as recomendações que eu te dou? Se você está indo para uma entrevista de alguma vaga, muito provavelmente você tem alguma informação sobre essa vaga. Então, o primeiro ponto é: separe a descrição dessa vaga. Tenha ela com você, leia e marque, destaque quais são os pontos, as atividades ou as experiências, os requisitos que são pedidos para essa vaga que você também tem na sua trajetória. Com isso, você já vai conseguir guiar muito bem a sua fala. Porque você vai olhar a vaga, vai falar, ok, então eu tô vendo que a vaga pede
esses requisitos, eu tenho esses requisitos e as atividades que serão desempenhadas são essas, essas e essas. Dessas todas, aqui algumas eu já tenho mais experiência, então são esses os aspectos mais relevantes para você apresentar ao longo da sua entrevista. Ok, então feita essa primeira parte do exercício, você já entendeu quais são os pontos da sua trajetória que mais te conectam à vaga e agora você vai começar a elaborar a estrutura dessa sua resposta. Então, a primeira coisa que eu te sugiro é que você comece a sua resposta agradecendo pela oportunidade de estar lá, falando que está feliz por poder participar dessa entrevista, desse processo seletivo. Depois disso, você pode começar com uma rápida introdução sobre você, de onde você veio, o que você já estudou. Nessa primeira parte, se você julgar necessário e se você achar que é relevante e se sentir à vontade, você pode trazer alguns aspectos um pouco mais pessoais, mas isso não é necessário. Se por alguma razão for, o recrutador ele vai te perguntar, mas veja o que você se sente confortável e entende que é relevante também de trazer, e ainda assim de forma mais breve, mais superficial, porque esse de fato não é o foco da conversa da sua apresentação. Então, você trouxe um pouquinho sobre você, sobre de onde você veio, o que você já estudou, e aí você entra em aspectos da sua trajetória profissional. Se você tiver já mais experiência, não precisa contar todas as partes, todas as experiências, os cargos e as atividades que você já fez. Porque lembra que você já olhou na vaga o que da sua trajetória é mais aderente à vaga. Então aqui você vai focar de preferência nas experiências mais recentes e que mais se conectam com a vaga, contando de forma breve quais eram as principais atividades que você desempenhava. E você pode também trazer algum resultado legal que você atingiu com o seu trabalho, algum projeto relevante que você participou. E por fim, você finaliza esse resumo explicando para a pessoa que está te entrevistando por que você está naquela entrevista, né? Então, qual que é o seu momento atual, quais são os seus objetivos de próximos passos de carreira e como que essa vaga se conecta com isso. E aí você pode até, quando finalizar essa sua resposta do Me Fale um pouco sobre você pode até falar, esse então eu entendo que é um resumo sobre os principais pontos da minha trajetória, mas eu estou à disposição para te falar, te dar mais informações sobre qualquer ponto que você julgar relevante. Anote todos esses pontos, faça um roteiro dessa sua resposta e ensaie. Se possível, se grave ou também fale com alguma pessoa, converse com alguém, se apresente usando essa estrutura para você conseguir treinar e até para você avaliar quanto tempo deu essa resposta, será que ficou muito longa, será que faltou alguma informação relevante? E eu recomendo que você estruture de forma que essa resposta tenha ali em torno de 2, 3 minutos. E dito tudo isso, para te ajudar na prática a elaborar o seu discurso, eu vou simular como que eu responderia a essa pergunta se eu estivesse hoje participando de um processo seletivo para uma vaga de especialista em recrutamento e seleção. Vamos lá! Antes de começar a falar um pouco sobre mim, eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui com você fazendo essa entrevista. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que existia essa vaga e estou muito feliz de ter sido considerada para ela. Bom, falando um pouquinho mais sobre mim, então, eu sou psicóloga, eu tenho 9 anos de experiência profissional na área de recursos humanos e eu já trabalhei em uma consultoria de recrutamento e seleção e depois eu trabalhei como RH de uma empresa. Eu comecei a trabalhar na área de recrutamento e seleção ainda na faculdade, como um estágio em 2012, e nessa posição eu fazia basicamente divulgação de vagas, triagem de candidatos, contato direto com candidatos, agendamento de próximas etapas. Quando eu me formei, eu fui efetivada e como consultora eu agreguei mais algumas tarefas, então eu passei a ter contato direto também com os clientes para fazer alinhamento de perfil e fazer follow-up dos processos, e com os candidatos eu passei de fato a fazer as avaliações. Então, naquela época eu fazia principalmente dinâmicas de grupo, entrevistas em grupo e também entrevistas individuais. Depois, mais tarde, quando eu passei a trabalhar como RH dentro de uma empresa, eu comecei a ter uma atuação mais generalista dentro de recursos humanos, mas eu sempre estive completamente ligada aos processos seletivos. Então, nessa empresa, eu fui responsável ao longo de todo o tempo que eu fiquei lá pelo processo de recrutamento e seleção de todas as vagas, para todos os níveis hierárquicos e para todas as áreas.
Ao longo dos anos que eu fiquei nessa empresa, eu tive a oportunidade de participar de processos e projetos que foram muito relevantes para o meu desenvolvimento profissional e que eu queria destacar. Logo no primeiro ano, eu ainda era sozinha conduzindo todos os processos seletivos e eu fechei 170 vagas aproximadamente, o que foi muito relevante para mim. Além disso, nos anos seguintes, eu tive também a oportunidade de reestruturar todo o programa de estágio, que era muito relevante para a companhia, com volume alto de contratações. E eu fui assumindo também outras responsabilidades, passei a ter uma equipe sob a minha gestão e era responsável também pela elaboração e pelo controle de todo o orçamento da área. Mas como eu te disse, o meu escopo de trabalho nessa posição é mais generalista, então eu tenho também contato com avaliação de desempenho, com clima organizacional e alguns outros assuntos, só que eu entendi que o que eu quero para minha carreira, para os meus próximos passos, é de fato me especializar cada vez mais na área de recrutamento e seleção, e é por isso que eu estou aqui hoje, que eu entendo que essa vaga tem tudo a ver com os meus objetivos de carreira nesse momento. Esse é um resumo, acho que eu trouxe os principais pontos, mas por favor fique à vontade para perguntar e aprofundar qualquer aspecto que você considere relevante. Espero que esse exemplo prático que eu trouxe te ajude a elaborar a sua própria resposta de acordo com a vaga que você for participar. E tem alguns pontos de consideração que são muito relevantes. Eu trouxe baseado na minha experiência e pode ser que você tenha muito mais experiência do que eu, ou pode ser que você esteja muito no comecinho da sua carreira. E aí você vai sempre avaliar o que da sua trajetória tem mais relevância, faz mais sentido, você dá mais destaque. Então a ideia aqui é que você consiga destacar o melhor da sua trajetória profissional, pessoal e acadêmica até aqui. Então você sempre vai avaliar e ponderar o que faz mais sentido. Eu realmente espero que esse conteúdo tenha sido útil e que possa te ajudar a elaborar uma resposta estratégica e que te destaque dos demais candidatos nas próximas entrevistas que você fizer. Se você gostou, então, lembrando, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e compartilha também com algum amigo, com algum conhecido que está procurando trabalho e que vai se beneficiar desse vídeo. Muito obrigada e até a semana que vem.